Olá, mais uma vez fazendo aqui nossa aula de revisão. Nós estamos continuando a nossa revisão do nosso sexto ano, que é ali do Colégio Vilma Fernandes de Porto Feliz. Na primeira aula, nós vimos ali o que era a história e nós vimos ali que a história tem a sua função, ela tem a sua importância na sua vida, e a partir do momento que você compreende o que é a história, você compreende qual é a função da história na sua vida, você compreende também quais são as suas possibilidades, quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida e por que elas estão acontecendo. Nós vimos que o historiador tem que ter uma certa atitude, mas nós vimos também que a história, ela tem na história nós temos um fato e esse fato ele pode ser contado de diversas maneiras. Da mesma maneira, nós vimos que o historiador em história ele tem que compreender que este fato ele pode ser compreendido de diversos pontos de vista. A partir do momento que nós temos diversos pontos de vista, nós também temos diversas culturas e essas culturas influenciam a história. A própria história é uma manifestação cultural. E a partir do momento que nós vimos isto, nós também compreendemos que a história não tem só um campo, ela tem diversos campos, ela tem diversos tipos de abordagem. Nós podemos ter uma história regional, nós podemos ter uma história oral, mas nós podemos ter histórias feitas de diversas maneiras. A história ela é feita e ela é algo que investiga o ser humano, ela tenta compreender o ser humano, e a partir do momento que ela compreende o ser humano, seja o indivíduo ou a sociedade, o ser humano, ela está compreendendo aquilo que o ser humano é, aquilo que o ser humano pode ser e aquilo que o ser humano pode fazer na sua vida. Ele está compreendendo a sua sociedade, quais são os mecanismos que existem na nossa sociedade, e a partir do momento que nós estamos compreendendo a nossa sociedade, nós também estamos compreendendo aquilo que nós somos, a forma como nós somos criados, a forma como nós somos ensinados. Nós estamos compreendendo, portanto, a nossa cultura, nós estamos compreendendo, portanto, aquilo que existe em volta de nós. Nós vimos aqui, no nosso primeiro capítulo, a fonte histórica, que é a fonte, a maneira como o historiador trabalha, a matéria-prima do historiador, aquilo que nós utilizamos para fazer história. Nós vimos que essa fonte histórica ela pode ser de diversas maneiras. Vimos que a fonte histórica pode ser um filme, por exemplo, que você assistiu, ou um filme, por exemplo, que você está gravando agora no momento para compartilhar com seus amigos. Nós vimos que a fonte histórica pode ser, por exemplo, um avô, uma história de um avô, uma história que uma avó vai contar para você, ou então a história que seu pai está contando para você da sua infância, que vai ficar para você, e a partir do momento que você guarda essa história, que você compreende essa história e que você tira lições dessa história para você, você também está aprendendo, você também está compreendendo algo do ser humano, você também está compreendendo algo que é da nossa sociedade. Vimos também, no nosso primeiro capítulo, que a história se divide em períodos. Nós temos aí algo muito grande para nós conseguirmos estudar. Nós temos aí cerca de 40, 45 mil anos de história da humanidade para nós conseguirmos compreender. E nós vimos que a história ela se divide entre pré-história e história. Pré-história antes da escrita e história depois da escrita. E nós vimos que a história ela vai se dividir em períodos e cada um desses períodos vai ter um marco, vai ter uma data e a partir desta data é que nós vamos conseguir estudar. Esse período aqui vai ter as suas características e aquele período vai ter outras características. Isso aqui é só uma coisa que nós fazemos para compreender melhor as sociedades que existem nesse período e nós fazemos também para compreender melhor o que é a sociedade e quais são os problemas dela em cada um destes períodos. Nós vimos então que nós temos a divisão entre pré-história e história. A pré-história ela é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. E nós vimos aqui que a história é dividida entre idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Nesse segundo capítulo, o que nós vamos estudar são as origens da humanidade. E a partir do momento que nós estamos estudando as origens da humanidade, nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando a pré-história, nós estamos estudando o período no qual o homem surgiu, o período no qual o ser humano surgiu, e a partir do momento que nós estamos estudando a origem do ser humano, nós estamos estudando um período que aconteceu antes da escrita, no qual nós temos as sociedades mais primitivas, as sociedades mais simples e as sociedades no qual o ser humano começou a tentar compreender como é que ele pode viver e o que é que ele pode fazer para ser
nessa sociedade, para compreender o ambiente no qual está à sua volta e se adaptar a esse ambiente que está à nossa volta. Chegamos aqui então à pré-história, à criação, à origem da humanidade. No capítulo que vocês viram na sala de aula, nós vimos ali que a pré-história e a origem da humanidade ela é contada de diversas maneiras. Cada cultura, cada sociedade que nós encontramos, cada sociedade que nós vamos estudar ao longo de todo o ano, por exemplo, ela vai contar a origem da humanidade, ela vai contar a origem do ser humano de uma maneira. Nós temos os maias contando de uma maneira, nós temos os africanos contando de uma maneira, nós temos outras sociedades ameríndias, como a Tupi, ou, por exemplo, a sociedade chinesa, a sociedade egípcia, a sociedade fenícia, a sociedade persa, que nós vamos estudar, por exemplo, todos eles têm um mito de como a humanidade surgiu. Agora, nós podemos pegar, por exemplo, o mito da Grécia, que nós fizemos isso em sala de aula. E a partir do mito dos gregos, de que existia dois seres, Cronos e Gaia, e a partir da junção desses dois seres, Cronos, o tempo, e Gaia, o espaço, surgiram todas as coisas. Desses dois seres surgiram os titãs. Os titãs, esses monstros incontroláveis que representam os vulcões, os furacões e tudo aquilo que essa força da natureza que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos dialogar com elas. E uma terceira geração, que é a geração dos deuses. Esses deuses, Zeus, Poseidon, Hades, são todos deuses no qual eles têm forma humana, eles pensam como ser humano e nós podemos dialogar com eles, nós podemos fazer sacrifícios, nós podemos fazer oferendas e a partir do momento que nós podemos dialogar com esses deuses, nós podemos compreender esses deuses. Esses deuses que também representam a força da natureza, mas já são forças da natureza que nós conseguimos compreender. E vão ser estes deuses que vão criar a humanidade, no primeiro momento, para servir a eles, para serem escravos desses deuses. Em um momento, se a gente pegar, por exemplo, a mitologia de Prometeus, Prometeus vai trazer o fogo dos deuses, vai trazer a sabedoria para o ser humano, e a partir do momento que ele traz o fogo dos deuses, ele traz a sabedoria para o ser humano se liberta dessa escravidão dos deuses e ele começa a criar uma sociedade própria dele. Ele começa a criar uma sociedade que não está aqui para servir os deuses, mas uma sociedade que é para os seres humanos. Nós vimos também na sala de aula o criacionismo, a teoria, a forma como a religião cristã ela conta como o ser humano surgiu, como a sociedade humana surgiu. Uma parte desse conto está no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que vai dizer que uma entidade, esse Deus que é cristão, ele vai criar todas as coisas, e a partir do momento que Deus cria todas as coisas, ele também vai criar o ser humano. E o ser humano vai ser criado, primeiro o homem, e depois da costela do homem vai ser criada a mulher. Ele vai ser criado também para servir os deuses, servir esse Deus, mas depois que nós somos criados, nós passamos a ter o nosso livre-arbítrio, nós passamos a fazer as nossas escolhas e criar a nossa sociedade, criar a sociedade humana, que pode ou não servir a esse Deus que nos criou. Nós vemos também a teoria da evolução, que é a teoria que nós estudamos aqui na escola, que é a teoria científica. E a teoria científica diz que nós começamos aqui como algo parecido com um macaco, um hominídeo. Esse macaco, esse hominídeo, ele vai se adaptando, ele vai compreendendo o ambiente no qual ele está, e a partir do momento que ele vai se adaptando, ele vai se adaptando a esse ambiente, ele vai compreendendo, ele vai raciocinando sobre esse ambiente, ele vai evoluindo principalmente aqui, no raciocínio, na capacidade que ele tem de adaptação, até chegar no ser humano que nós temos hoje. É um ser humano que não mais depende do meio ambiente, mas domina esse meio ambiente para tentar sobreviver. Nós vimos aqui, então, na teoria da evolução, que vai dizer que nós vamos ter aqui uma primeira espécie, uma espécie muito parecida com a do macaco, e a partir dessa primeira espécie nós vamos ter a evolução de diversas espécies. Essas diversas espécies, elas vão aqui estar no mesmo período, elas vão existir no mesmo período, mas elas vão ali tentando se adaptar. As espécies que se adaptam, elas continuam sobrevivendo, as espécies que não se adaptam, elas vão acabar sendo extintas. E a partir do momento que essas espécies vão confrontando entre si, elas vão fazer uma competição entre si para ver qual vai ser a mais adaptada, nós chegamos ao ser humano que nós temos hoje.
Agora, é inegável uma coisa que nós vimos aqui em sala de aula, que nós vamos ter que lembrar aqui. Os primeiros vestígios do ser humano, nesse período mais distante da pré-história, que nós chamamos de Paleolítico, os primeiros vestígios vão estar sempre na África. A África é conhecida como o berço da humanidade por causa disso. Os primeiros vestígios do ser humano, as primeiras coisas que nós encontramos, as coisas mais antigas que nós encontramos sobre o ser humano, elas vão estar na África. E a partir do momento que a humanidade nasce na África, ela vai se espalhar para o resto do mundo. Nós vamos ter então uma população que ela vai crescer na África, mas a partir da África ela vai se espalhar para o resto do mundo. O que nós precisamos aqui então é compreender o que aconteceu dessa primeira humanidade e quais são as características desse primeiro período que nós vamos chamar de Paleolítico. Esse primeiro período, então, no qual nós temos a origem da humanidade, vai ser marcado um período no qual a humanidade vai ter uma migração, ela vai ter uma movimentação muito forte. Então, a primeira característica que nós vamos ter forte nesse momento aqui, o período Paleolítico, tem como, então, primeira característica Vamos lembrar o que a gente viu em sala de aula? Primeira característica do período Paleolítico é nômades. Essa população são uma população de nômades, uma população que ela procura água e alimento. E a partir do momento que a água ou o alimento acabam em uma região, ela vai se movimentar para outra região. Na sala de aula nós discutimos bastante isso e nós vimos que essa população ela vai ter que se deslocar conforme, por exemplo, os animais vão se deslocando, vão se movimentando, vão atrás, ou ele vai atrás do rebanho, o que vai dar a nossa segunda característica. Eles vão ser nômades, mas eles também vão ser caçadores. A partir do momento que eles vão atrás dos rebanhos, eles também vão depender desses rebanhos de animais e eles vão caçar esses rebanhos de animais. Mas não dá para depender só dos rebanhos de animais para sobreviver. Então vamos à terceira característica desse período que nós vimos em sala de aula. Eles são nômades, eles são caçadores, mas eles também são coletores. Então eles vão coletar frutas, eles vão coletar alimentos, e a partir dessas frutas e alimentos que eles conseguem encontrar no meio, a partir dessas plantas, eles também vão sobreviver. Então, nosso primeiro período Paleolítico, 3 características básicas. Nós vamos ter uma população que é nômade, nós temos uma população que é caçadora, nós temos uma população que é de coletores. Considerando essas 3 características, nós vamos ter que lembrar também, que nós vimos em sala de aula, que essa população ela tem que carregar na costa tudo aquilo que elas têm. Então, todos os equipamentos, todos os objetos que eles têm, vão ser objetos simples, vão ser objetos que nós chamamos de pedra lascada, vão ser objetos de madeira, vão ser objetos no qual eles fazem de maneira simples e de maneira prática para eles conseguirem caçar e coletar os seus alimentos. Agora, chegando aqui então ao nosso período, nosso segundo período, que é o período Neolítico. E a partir do período Neolítico, nós vamos ter objetos que vão ser mais complexos, nós vamos ter objetos no qual as pessoas vão conseguir gastar tempo para conseguir fazer esses objetos, para conseguir dedicar todo o tempo necessário para transformar uma pedra em um objeto como esse. Para conseguir fazer isso, o que nós vamos ter aqui? Uma cultura nômade? Não. A diferença entre o Neolítico e o Paleolítico é justamente que nós vamos sair de uma cultura nômade e nós vamos começar a ter uma cultura que é sedentária. Uma cultura, para ser sedentária, então, ela vai ter que produzir o alimento durante todo o ano. E o que nós discutimos em sala de aula, então, é como é que eles produzem o alimento durante todo o ano para eles conseguirem permanecer em um único lugar durante todo o tempo deles. Então, se nós temos no primeiro Paleolítico, nós temos ali uma população que é nômade e ela conseguia seu alimento a partir da caça e a partir da coleta de alimentos, agora nós vamos ter uma população sedentária, que não vai ter como caçar os animais, ir atrás do rebanho de animais, porque esses rebanhos vão ir para um lugar distante, no qual eles não vão estar mais, e eles não vão ter a possibilidade de coletar alimentos, porque a quantidade de alimentos que está em volta deles é uma quantidade pequena. Então, o que nós vimos em sala de aula é que eles vão ter que encontrar uma outra solução para eles conseguirem ter alimento o ano inteiro. Essa solução vai ser chamada agricultura. Então, vamos anotar aí. Primeira característica, então, do período Neolítico é uma sociedade sedentária, uma sociedade que se fixa em um único local. Segunda característica do período Neolítico vai ser uma sociedade agrária, uma sociedade que produz alimentos a partir do plantio de alimentos. Uma terceira característica, então, de uma sociedade, se você pode plantar, se você está compreendendo que você pode tirar uma planta de um lugar e plantar em outro local, o que você pode fazer também é criar animais. Então, nós vamos ter a terceira característica, que é uma sociedade de pastores.
Uma sociedade no qual eles vão criar os animais para eles conseguirem ter o alimento o ano inteiro. Então, a partir da agricultura ou a partir da criação de animais, eles vão ter alimento o ano inteiro. Mas a partir do momento que você não precisa se deslocar de um lugar para outro, a partir do momento no qual você se fixa em outro local, você também vai ter o tempo necessário para você se dedicar a fazer com que os seus objetos se tornem cada vez mais complexos. Se no Paleolítico nós tínhamos pedra lascada, nós tínhamos objetos de madeira, que eram objetos simples, objetos práticos, que você faz no seu dia a dia, mas você faz de maneira rápida, aqui nós vamos ter a chamada pedra polida. A pedra polida, que é um objeto mais sofisticado, um objeto mais complexo, como vocês podem ver aqui, e esse objeto de pedra polida, ele vai ser um objeto no qual você vai gastar mais tempo, mas vai ser um objeto mais eficiente. Você vai poder gastar tempo, por exemplo, com objetos para decoração, objetos no qual nós podemos compreender melhor a cultura dessas pessoas, nós podemos também compreender melhor como essas pessoas vão olhar para o mundo e compreender o mundo, que é a função de nós aqui na história. Nós vimos então que nesse período aqui nós vamos ter a primeira formação de aldeias, mas nós vamos ter objetos mais complexos. E a partir do momento que nós temos objetos mais complexos, nós vamos ter também umas sociedades que são mais complexas. No período paleolítico, nós temos sociedades que são pequenas e nômades. Agora nós vamos ter sociedades que são maiores, que vão ter a formação das nossas primeiras aldeias. Ainda não vão ser cidades, mas nós vamos ter aqui aldeias que vão ser bem maiores. Agora, as primeiras sociedades, então, nós compreendemos aqui que elas surgiram aqui no chamado crescente verde. Esse crescente verde que vai pegar o Egito ou vai pegar a Mesopotâmia, aqui o Tigre e Eufrates, ele vai ser o local no qual nós vamos ter nossas primeiras sociedades que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Essas primeiras sociedades, elas nascem em volta de rios, então vão ser chamadas sociedades hidráulicas, que nós vamos estudar nos próximos capítulos. E essas sociedades, elas vão criar cidades. Então, nós vamos entrar em um outro período. Vamos lembrar que nós temos 3 períodos da pré-história, então nós estamos entrando no nosso terceiro período. Esse terceiro período tem como nome Idade dos Metais. A Idade dos Metais vai ter outras características. Nós não temos mais sociedades pequenas, mas nós temos sociedades que são grandes, sociedades que vão se expandindo, e essas sociedades vão se tornar cada vez mais complexas. E nós vamos ter que compreender qual que é a mudança que a sociedade vai ter a partir desse momento. Essas sociedades aqui nós conhecemos a partir da arqueologia, nós temos somente os vestígios dessas sociedades, os vestígios do que eram essas cidades. Essas cidades aqui, elas deixaram algo para nós compreendermos, e nós temos aqui esses vestígios que os arqueólogos trabalham para nós conseguirmos compreender o que era o pensamento dessas pessoas e como se organizavam as sociedades. Então, se nós temos agora sociedades que são sedentárias no Neolítico, nós vamos ter sociedades agora que vão ser maiores, mais complexas. E a partir do momento que a sociedade é maior e mais complexa, nós vamos ter aqui a especialização do trabalho. Nós vamos ter aqui a formação de camadas do trabalho, ou então uma pessoa que é especializada em um único trabalho dentro da sociedade. Por exemplo, um sacerdote. Por exemplo, uma pessoa que é o guarda da porta da cidade. Mas é uma pessoa que é especializada em um único trabalho. Isso que nós chamamos de especialização do trabalho, que, por exemplo, o pai de vocês tem. Cada pai de vocês, ele não vai fazer todas as funções da nossa sociedade, ele escolhe uma profissão. Ele escolhe uma profissão de pedreiro, ele escolhe uma profissão de cabeleireiro, ele vai escolher uma profissão, por exemplo, de guarda, ele vai escolher uma profissão de porteiro no prédio, mas é uma profissão, uma função na sociedade, e essa pessoa vai se especializar naquela função. E a partir do momento que nós temos uma sociedade com trabalho especializado, essa sociedade vai se tornando cada vez maior, cada vez mais complexa. Essa sociedade também, ela é uma sociedade que vai se tornar cada vez mais complexa, mas nós vamos lembrar que o nome desse período é Idade dos Metais. Se o nome desse período é Idade dos Metais, como nós vimos na sala de aula também, o que vai acontecer nesse período? O ser humano vai descobrir como trabalhar com os metais. E a partir do momento que o ser humano descobre como trabalhar com os metais, ele vai conseguir fazer equipamentos, ele vai conseguir fazer objetos que são cada vez mais complexos. E esses objetos que são cada vez mais complexos são os objetos, a maior parte dos objetos que nós temos para estudar hoje. Estes são os objetos que vão ficar para a pré-história, para nós. Justamente porque eles vão utilizar metal, e o metal é algo que dura mais, que tem mais resistência para ficar para nós aqui, nós conseguimos estudar ele. Esses objetos, como nós vimos aqui
em sala de aula podem ser de diversas maneiras. Esses objetos vão estar nessas ruínas dessas cidades, mas esses objetos, em um primeiro momento, eles vão ser utilizados para agricultura, eles vão ser utilizados para construção, mas principalmente eles vão ser utilizados para a defesa da cidade, para a atividade militar, para a atividade da guerra. Nós vamos ter então a disputa entre essas sociedades humanas, e essas primeiras cidades nós vamos ter não só esses objetos que vão ser cada vez mais complexos, como por exemplo um capacete, como por exemplo lanças, como por exemplo espadas, ou por exemplo objetos que vão ser utilizados para a beleza, para o enfeite, ou seja, de uma casa ou de uma pessoa, mas nós vamos ter objetos que vão estar preocupados também agora com a estética. E a partir do momento que nós temos esses objetos que estão preocupados não somente com a função deles, mas também com a estética, nós temos objetos, que na maior parte desses objetos que nós temos hoje, também vão ter preocupações religiosas. Esse período, então, é o período do surgimento da religião. E a partir do momento que a religião surge, nós vamos ter uma outra forma de organização da sociedade, uma outra forma também de explicação da sociedade. A religião, vamos lembrar, é uma forma de explicar o mundo, é uma forma de compreender o mundo. E a partir do momento que você tem uma religião, você tem também uma tentativa de explicar o mundo e de compreender aquilo que está à sua volta. Esse segundo capítulo, então, é esta revisão que nós vamos fazer. Vamos lembrar, então, que nesse segundo capítulo aqui nós estamos tratando da origem da humanidade e dessas três primeiras idades que nós vamos ter aqui, esses 3 primeiros períodos que nós vamos ter aqui na pré-história. Primeiro período, paleolítico, pedra lascada. Segundo período, neolítico, pedra polida. E terceiro período, idade dos metais, o trabalho com os metais, o surgimento das cidades e o surgimento da religião. Até o próximo vídeo e até o nosso próximo capítulo de revisão. Tchau, tchau.